E aí galera tricolor, bem-vindos ao canal. Para quem não conhece, esse é o canal Giroflu, seu canal de giro de notícias diário do Fluminense, seu giro diário de notícias do tricolor. E eu estava fazendo um outro vídeo, inclusive estava sendo já quase finalizada a edição para lançar hoje no dia 10. Que você que vai estar vendo esse vídeo hoje no dia de sábado. Há poucos dias do término do Campeonato Brasileiro, ia falar sobre a questão do que a gente se espera ainda pelo final da temporada, porque a temporada do Fluminense ainda não terminou. Para quem ainda acha, acabou o Campeonato Brasileiro, a temporada terminou, campeão da Libertadores, não senhor, ainda temos uma competição importantíssima que o Fluminense inclusive nunca disputou e que vai brigar pelo título. É o favorito? Com certeza não, diante dos adversários e diante do poderio financeiro que esses adversários apresentam, mas o Fluminense já fez história na Libertadores, pode fazer novamente. Mas ontem à noite aconteceu uma notícia assim, surgiu o burburinho na internet que parou a internet. No Twitter falando muitas coisas a respeito, era a notícia do momento. E pasmem, fiquem surpresos. O Fluminense acaba de fechar uma mega contratação. Isso mesmo, um medalhão do futebol brasileiro está chegando no Fluminense. E quem seria esse cara? Renato Augusto. Isso mesmo que você ouviu falar. Renato Augusto. Renato Augusto, a gente sabe, é um craque de bola. Tem a qualidade excepcional, inclusive na Copa do Brasil do ano passado, que o Flamengo terminou como campeão. Muitos estavam especulando, vai dar Fluminense e Flamengo na grande final da Copa do Brasil. E esse confronto não aconteceu. Muito em função da qualidade, da genialidade de Renato Augusto. Ele fez gol, deu passe para gol naquela semifinal contra o Corinthians. O Fluminense, inclusive, era tido como o favorito a passar para a final, porque o Fluminense vinha de um trabalho mais consolidado. O Fernando Diniz já tinha um time que vinha tendo bons resultados, ainda um time que prometia ainda melhorar no ano que vem, que no caso esse ano que a gente está. E tinha o Corinthians do Vitor Pereira, que era um time que apresentava bons resultados em certas partidas e outros fracassava, não eram resultados tão bons. Era um time inconstante, inclusive o time chegou às quartas de final, se eu não estiver enganado, na Libertadores desse ano, do ano passado no caso, e ele passou do Boca Juniors nas oitavas sem fazer um gol. As duas partidas terminaram em 0-0 e aí passaram nos pênaltis graças ao Cássio. Inclusive, essa foi a tônica do Corinthians na Copa do Brasil e nas competições, que no caso a Sul-Americana, perdão, tanto a Copa do Brasil como a Sul-Americana, o Corinthians foi meio que empurrando a partida para a prorrogação e pênaltis para conseguir a classificação com a grande capacidade de defesa de pênalti que o Cássio tem. Mas falando sobre Renato Augusto. Renato Augusto, apesar de toda a técnica apurada que ele tem, inclusive ele foi convocado à Copa do Mundo de 2018, fez gol inclusive, poderia ter feito o gol do empate contra a Bélgica, que poderia levar a partida para uma prorrogação. Esse cara, ele tem tido muitos problemas físicos nos últimos anos. No último ano mesmo, o Corinthians praticamente, os melhores momentos do Corinthians foi quando Renato Augusto esteve à disposição do Corinthians. Mas eu falo assim, à disposição em termos técnicos e físicos, porque ele em boa parte do tempo esteve ou no departamento médico ou sendo poupado de uma sequência de jogos para o Corinthians usá-lo ou ter a possibilidade de usá-lo em uma partida mais importante, uma partida mais decisiva, como um mata-mata, ou uma partida que poderia trazer mais tranquilidade
ao Corinthians em termos de Campeonato Brasileiro, porque também foi um time muito inconstante, que até determinado momento estava brigando para não ser rebaixado. E foi isso. Mas quando ele esteve bem, ele foi um jogador que desequilibrava a partida, literalmente. Ele é muito inteligente, ele dá passe, ele faz gol, tem uma excelente finalização. Mas o grande calcanhar de Aquiles dele tem sido a parte física. Quando ele, no caso, os melhores momentos da carreira dele, me lembra muito, assim, alguém pode achar que é uma comparação até exagerada, mas me lembra um pouco o Ozil do Real Madrid. O Ozil, ele era aquele cara também camisa 10, que ele tinha capacidade de passe, de articular uma jogada, de fazer um lançamento, pôr o seu companheiro à cara do gol, mas também ele tinha uma capacidade ofensiva muito aguda, ele conseguia entrar entre as linhas de defesa, ele conseguia fazer um pivô, ele inclusive muitas vezes entrava driblando, finalizava de fora da área. É um jogador do meio para frente muito completo. Inclusive o Ozil, no seu auge mesmo, ele chegou a desbancar nada mais, nada menos que o Kaká. A gente sabe que o Kaká, quando foi para o Real Madrid, ele foi como o melhor do mundo, não era o Cristiano Ronaldo. Apesar de que o Cristiano Ronaldo já se via um potencial muito grande nele, inclusive, se eu não estiver enganado, foi uma contratação até um pouco mais cara que o Kaká, até porque o Milan já vinha um processo aparente de decadência, e aí o Milan meio que vendeu um pouco abaixo do que ele poderia vender. Mas o Kaká era o melhor do mundo na época que ele foi contratado pelo Real Madrid. E aí o Kaká não se firmou, até também por conta de problemas físicos, e o Ozil simplesmente desbancou e tomou a titularidade do Real Madrid. E até mesmo quando o Ozil foi para o Arsenal, ele manteve essas características. Eu vejo o Renato Augusto um jogador parecido nesse sentido. Porém, nesses últimos anos, o Renato Augusto, até pela questão física, ele não tem tido mais essa capacidade tão aguda quanto ele já teve, de velocidade, de armar uma jogada, de atacar. Mas na parte ali de articulação da jogada, não tenha dúvida, ele vai continuar sendo um jogador de muito impacto. Mas a questão que fica, né, é como o Fluminense pode aproveitar esse jogador. Como o Fluminense pode extrair a capacidade técnica dele e na maior parte do tempo, no máximo de partidas possíveis. Porque certamente não vai ser um salário baixo. Especula-se que foi feito um acordo onde ele ganhará menos do que ganhava no Corinthians. Isso era o mínimo, mas mesmo tendo essa redução salarial, não se engane que ele vai receber pelo menos 500 mil, 600 mil reais por mês, porque é um jogador de grande destaque, entendeu? Então não imagine que ele vai estar entre os maiores salários do elenco, com certeza. Eu falei 500 mil, 600 mil, assim, por baixo, muito por baixo mesmo, mas acredito que ele vai ganhar até mais que isso. E a outra questão que fica, o outro questionamento que a gente pode fazer é como o Fluminense pode utilizar ele, onde ele vai jogar, em qual setor do campo. Como eu falei, a questão física dele não permite que ele jogue mais tão avançado no ataque. Pode ser em uma partida ou outra, a gente também não sabe como o Diniz pensa que pode vir a utilizar ele. Mas eu acredito que a posição que ele mais se encaixaria seria naquela posição mais ou menos onde o Ganso joga, na articulação da jogada. E aí surge um outro problema. Será que o Fluminense vai se desfazer de um dos seus jogadores de criação, como o caso do Ganso? A gente viu no final do meio da temporada para cá, o Lima ele tem meio que evoluído para esse jogador também que pensa, entendeu? Que ele articula jogadas, que ele dá passe. Inclusive eu gostei muito do Lima do meio da temporada para cá, porque no começo do ano ele era mais como um volante, um cara de marcação.
é aquele cara que vai tá ali mordendo. E aí ele pecou em alguns momentos, né, na marcação, em deixar o adversário escapar. E o Fluminense, o torcedor do Fluminense começou a pegar muito no pé do Lima. Inclusive o Lima ele estava sendo meio que um titular, né, como segundo volante. E aí ele foi caindo um pouco na crítica da torcida. O Diniz foi meio que tirando ele entrando em partidas esporádicas. Mas agora do meio de temporada para agora o final, ele vinha entrando como um articulador. Inclusive na final da Libertadores, ele deu um passe primoroso para o Diogo Barbosa. E o Diogo Barbosa ele ficou ali meio que na dúvida, né? Chuto no gol ou dou o passe pro Keno para ali fazer o gol do título. Ele ficou meio que na dúvida também, né? É um momento muito rápido. O último lance da partida ele acabou meio que fazendo nenhuma coisa nem outra. E aí acabou perdendo o gol, não é? Mas aquele passe foi do Lima. Teve uma visão de jogo e um passe muito bom. O outro jogador que o Fluminense tem à disposição aqui parece um pouco com essa parte articuladora, pensante do jogo como um todo, é o Léo Fernandes. O Léo Fernandes, como eu já falei em algum momento, ele ainda é uma aposta para o Fluminense. O Fluminense ainda não tem ele como um cara definitivo. O Fluminense ainda não tem ele ainda como um cara que, como eu posso explicar, que vai vestir a 10 e aí resolve. Então tá aí, tu é titular do time, tu vai agora comandar o meio campo do Fluminense. Ele ainda não é esse jogador. Porém, o Fluminense vê sim potencial nele. E até por isso que ele o contratou. E em algumas partidas do Fluminense que ele teve a oportunidade de jogar, ele mostrou essa capacidade, mostrou o porquê que o Fluminense foi atrás dele. E aí, só que ele não tem tido uma boa sequência, entendeu? Seja porque as oportunidades não estão vindo em sequência, ou porque quando vem ele não tem conseguido manter essa boa fase, digamos assim. A gente pode até comparar com Ares, não que eles sejam jogadores de mesma característica, mas eu falo de propósito de contratação. O Fluminense viu uma oportunidade de contratá-lo, no caso do Ares, viu o potencial dele, e o Ares, quando chegou no Fluminense, ele começou meio que engateando, tropeçando, não vinha tendo assim uma boa sequência de jogos, com boas atuações. Mas a partir do momento do que o Diniz chegou, o Diniz conseguiu colocar ele em um trilho, né, de arrancada, de crescimento, e o Ares se tornou, se não o principal jogador do Fluminense, um dos principais. Eu até acho que o Ares hoje é o principal jogador do Fluminense. Tem o Cano, que é goleador, que decide. O próprio John Kennedy vem crescendo muito. Tem o Ganso também, que é um grande articulador. O Fábio também, na sua solidez ali na defesa, do gol. São pontos importantes do Fluminense, mas eu ainda acho que o Ares é o principal jogador. Então, o Léo Fernandes, eu vejo ele como essa aposta que o Fluminense fez em relação ao Ares. Se vai dar certo, só o tempo irá dizer. Mas aí a gente vê que o Fluminense fica com muitas opções nesse meio campo. E aí, o que o Fluminense pode fazer com esses jogadores? Será que o Fluminense vai se desfazer de um deles? Será que o Fluminense vai conseguir compor o elenco para poder estar dando ritmo, sequência a todos os jogadores, para ter o máximo de peças possíveis para a temporada, que vai ser uma temporada exaustante, né, com bastante jogos. O Fluminense vai jogar todas as competições possíveis na temporada de 2024, com exceção do Mundial de Clubes, que só vai jogar novamente se eventualmente for campeão mais uma vez da Libertadores. Mas tirando o Mundial, o Fluminense vai jogar todas as competições. Vai jogar Campeonato Carioca, vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar Libertadores e Campeonato Brasileiro e Recopa. E tem a Supercopa do Brasil também, que o Fluminense não vai jogar, porque não ganhou nem o Campeonato Brasileiro e nem a Copa do Brasil. Mas tirando a Supercopa e o Mundial, todas as competições do Fluminense já está garantido.
Então a gente tem que ver o que o Fluminense pretende fazer. Eu vi uma notícia hoje pela manhã, da rádio Itatiaia, só que eu vi pelas redes sociais, ainda não eu até pesquisei, mas não encontrei certinho a notícia de que o Ganso teria recebido uma proposta tentadora do Racing da Argentina. Eu fiquei um pouco desconfiado, porque a Argentina está passando por um momento ainda de crise, teve a mudança agora de governo, mas ainda é uma ainda não sabemos como é que vai ficar, né? E eu acredito que a contratação do Ganso não seria tão barata. E não sei se o Racing teria essa capacidade para contratá-lo, né? E tem um detalhe que o Ganso, talvez, se ele fosse sair do Fluminense, talvez ele iria querer voltar para o Santos. Mas o Santos, ele tá nessa situação, né? Acabou de ser rebaixado. Não sei também se o Ganso aceitaria essa proposta. Eu acredito que ele tem sim um carinho muito grande pelo clube, até porque foi o clube que o formou, que o colocou no cenário nacional e internacional até. E não sei, sinceramente não sei. Não sei o que pode acontecer. Se ele fosse ao Santos, com certeza seria com uma redução salarial, porque o Santos não está bem financeiramente e também vai ter uma grande redução na arrecadação, né, das premiações, como também dos pacotes de TV, por conta de estar jogando a Série B e não poder participar da Copa do Brasil, por não ter conseguido se classificar, não ter tido uma boa performance no campeonato estadual desse ano. E não sabemos o que irá acontecer. O que eu penso? Eu acho que não vai dar muito certo o Ganso e o Renato Augusto no elenco. É bem verdade que o plantel do Fluminense, uma das maiores características dele ao longo dos últimos anos é o bom convívio entre os atletas. Você pouco vê notícias de atrito, de ego entre os jogadores. Até mesmo a contratação agora recente do Marcelo, que é um jogador galáctico, assim, estrelado, nível mundial, super campeão, o maior campeão do Real Madrid da história. Isso não é pouco, isso é absurdo. Quando ele chegou no Fluminense, muito se falava que ele iria fazer algo como o Daniel Alves fez no São Paulo, né? Que ele chegou, pegou a 10, ele era lateral também, passou a jogar ali no meio campo, era praticamente o maestro. Ele falava, deu declarações polêmicas, entrevistas polêmicas, e o São Paulo mesmo estava muito desconfortável, né, com toda essa situação. Mas o Marcelo foi diferente, ele chegou ali, botou a camisa dele, que ele já vestia no Real Madrid, o número que ele vestia. Ele foi jogar na sua lateral. É bem verdade que ele cai muito para o meio, mas isso já ele fazia também no Real Madrid. É uma característica dele. Ele é um jogador também de armação, de criação, e muito inteligente, e de bom passe, boa finalização. E ele não rachou o elenco como as pessoas normalmente falam. Não sei se o Renato Gaúcho teria essa capacidade de rachar o elenco caso ele fosse contrariado. Eu até acho que não, porque no Corinthians ele convivia também com essa questão das lesões, do condicionamento físico, que ele tem em mente que não é ideal. Por outro lado, a gente também tem a comissão técnica do Fluminense, ela é muito capacitada, inclusive é a mesma comissão que compõe a seleção brasileira. Com desrespeito até, inclusive, aos profissionais da saúde, os profissionais da fisioterapia, o pessoal da recuperação, ali que compõe o departamento médico. Inclusive, quando o Nino estava convocado agora na data FIFA, nessa última que teve, ele se contundiu, né? Teve um estiramento no joelho, se não estiver enganado. E muitos até especulavam que poderia ser um caso para uma possível cirurgia. E o Fluminense, junto ao seu departamento, que era o mesmo da seleção também, conseguiu contornar isso, fez um tratamento com ele assim,
para visar a não cirurgia e procurar a máxima recuperação dele no menor tempo possível. E o Fluminense conseguiu colocar ele apto para jogar há dias, tipo 3, 4 dias para final, só para treinar e ter como é que eu posso explicar, para ter condições físicas para estar em campo. E o Nino jogou o jogo praticamente inteiro. Ele foi titular, jogou muito bem, inclusive eu me surpreendi porque eu achei que o Nino não iria ter condições de jogar aquela final. O tanto de tempo que ele jogou. E ele jogou e não comprometeu e jogou muito bem. Jogou o jogo inteiro. Foi sensacional. Então, será se o departamento do médico do Fluminense poderia fazer um trabalho desse de condicionamento físico que desse garantias ao Renato Gaúcho de ter uma boa temporada, de ter boas performances em várias partidas? É uma possibilidade. Mas ainda é tudo isso uma grande dúvida, uma grande incógnita. Porque por conta de como ele foi no Corinthians na temporada passada. Agora o que resta é torcer. O Fluminense fez uma grande contratação, isso não tenha dúvida. Seja pelo impacto esportivo, seja pelo impacto na imprensa. Mas esperamos também que isso se traduza em gols, em títulos para o Fluminense nessa temporada. Com grandes atuações desse grande camisa 10 que é o Renato Augusto. Embora ele não venha vestir a camisa 10, se o Ganso continuar no Fluminense. Então é isso, galera. Deixem aí o seu comentário. Eu deixo aqui a seguinte pergunta: você gostou da contratação? Então, galera, eu deixo a seguinte pergunta: você acha que Renato Augusto foi uma grande contratação do Fluminense? Vai deixar uma boa percepção na torcida? Vai dar títulos ao Fluminense? Ou você acha que o Renato vai ser um flop, vai ser um cara que vai viver no departamento médico, que foi um grande erro da diretoria, da comissão, apostar nesse jogador de 35 anos que teve momentos turbulentos no Corinthians no ano que passou? Deixa aí seu comentário, seu like. Quem gostou, compartilhe para o seu amigo. E é esse o Giro Flu. Saudações tricolores.